Olá, tudo bem? Bom, nesse vídeo nós vamos abordar como que o Connexus BI trabalha com as fontes de dados. Então, para o usuário, ele está lá na tela do sistema, ele vai e obtém os dados, por exemplo, de um arquivo texto, e aí o que o Connexus faz? Ele busca os dados desse arquivo texto e coloca isso na memória. Por isso que na área de exploração, quando você arrasta a informação, você vê os resultados tão rápidos, porque está tudo na memória do seu computador. Então é importante que você saiba isso, entenda esse processo, para que você possa aprender como se faz as operações com as fontes de dados. Então, na sequência agora a gente vai passar um diagrama conceitual e depois nós vamos continuar com essa questão das operações nas fontes de dados. Esse diagrama mostra como que o Connexus BI trata as informações. Então você tem ali diversas fontes de dados, onde no módulo 1 e no módulo 2 nós vimos o arquivo texto, o arquivo Excel e também arquivos do próprio formato do Connexus BI. No módulo 3 nós vamos ver as bases de dados. Então ele busca as informações de várias fontes distintas e a partir daí ele armazena essas fontes em estruturas na memória. Então, como ele tem uma estrutura específica na memória, ele consegue manipular os dados dessa fonte de dados. E toda essa estrutura está dentro da solução que a gente chama de Connexus BI Solution, que é um arquivo .csl, que quando você salva no Connexus BI, você salva com esse formato. Então, por isso que a gente fala que dentro desse arquivo CSL pode ter todos os dados da sua base de dados, por exemplo. Então, essa que é a facilidade. Então, basicamente, o procedimento o sistema busca a informação da fonte específica e carrega na memória. E aí, a partir daí, ele pode manipular essa informação. Se o usuário quiser, ele pode salvar isso aí no próprio computador dele e fazer depois a análise offline, sem precisar estar conectado com a base de dados. Basicamente, é esse o funcionamento. E como o Connexus BI mantém a estrutura na memória, você consegue realizar diversas operações. Você consegue, por exemplo, pegar uma fonte de dados que está em Excel e fazer uma união com uma fonte de dados similar que está num arquivo texto, ou com uma fonte que está num banco de dados. Da mesma forma, você também consegue mesclar. Você consegue mesclar uma informação que está no Excel com uma informação que está no arquivo texto, ou do arquivo texto com o arquivo Access. E tudo isso de forma visual, sem precisar programar nada. E é isso que a gente vai ver nos próximos vídeos.